fazer um adendo aqui sobre... eu quero explicar, porque fica difícil de entender. O que eu estou falando aqui é assim. Por ser uma coisa nova, diferente do que tem sido apresentado até hoje, é difícil de entender. Imagine, estávamos calejados com a escatologia, né, repetida, que fazíamos coro, por assim dizer, sem qualquer tipo de julgamento. A gente lia ou ouvia dizer e já acreditava imediatamente. Quando eu vi que não fazia sentido, que era contraditória, eu resolvi comparar com as coisas que estavam acontecendo, com aquilo que já aconteceu no decorrer, desde quando o Apocalipse foi escrito, e também o Apocalipse é tudo menção do Antigo Testamento. Isso é, faz citação de coisa antes dos apóstolos. Então eu compreendi que não fazia sentido, por exemplo, eu interpretar o capítulo 13 de Apocalipse como se fosse uma coisa atual, aplicar tudo que tem aqui para o nosso tempo. Não faz sentido. Por quê? Porque foi escrito para os irmãos daquela época. Então o que estava acontecendo naquele momento ali, o Apocalipse também estava passando uma mensagem para eles. E também o que está acontecendo nesse momento aqui, tem uma mensagem também aqui, atual. Então aqui está falando, por exemplo do Império Romano. Aqui está falando também. Porque tinha uma mensagem aqui também que fala do Império Romano. Quando, por exemplo, eles liam aqui, ó, capítulo 13, 17, né, 16, 17 e 18, eles entendiam que estavam falando do Império Romano. Por quê? Porque lá também tinha essa coisa de adorar o imperador, né, da imagem, fazer uma imagem, e as pessoas tinham que adorar a imagem. Isso já passou. Se eu for pegar, por exemplo, e interpretar só como, porque existe, né, uma interpretação que diz que já aconteceu tudo, então interpretar como sendo tudo coisa antiga, por exemplo, aqui, ó, a imagem que ia ser adorada é a imagem do imperador, né? E também aqui, ó, que calcule que é 666, é Nero. Então, se eu for entender tudo dessa maneira, então o Apocalipse não tem mais serventia nenhuma em matéria de profecia. Mas, quando o anjo conversou com João, ele disse, eu vou te falar de coisas que são atuais, que são e que há de vir. Então, devemos entender que se Deus foi quem inspirou o Apocalipse, então tem coisa que está acontecendo no nosso tempo que está escrito aqui também. Está inserido, né, inferido no texto. Mas tem coisas daqui que já aconteceram. Tem coisas aqui, por exemplo, que aplicava-se aos irmãos do passado. Agora, tem que ter discernimento para saber o que é e o que não é. Aqui, ó, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder, né, sobre toda a tribo, língua e nação. Seria um domínio mundial. Né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui faz uma referência àquele livro, capítulo 12 de Daniel. Se você ler lá o capítulo 12 de Daniel, existe lá um livro que estão escritos o nome dos salvos, somente na nação de Israel. Né? E se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui fala, ó, alguém leva em cativeiro e cativeirá. Então tem partes aqui que já se cumpriram. Por exemplo, a Igreja Católica perseguiu os santos. Eles se dizem, né, a Igreja Católica se diz eles que são os santos, mas na verdade a Igreja Católica perseguiu aqueles que eram contra as idolatrias da Igreja Católica e matavam aqueles que não adoravam a imagem. Então quando lemos aqui, ó, que aqueles que não adoravam a imagem eram mortos, entendemos que a prática da Igreja Católica antiga. Quando lemos aqui, por exemplo, ó, capítulo 17, olha,
no capítulo 17, aqui, ó. Olha, capítulo 17, 16, ó. Fala da meretriz, eu falei que a meretriz é Jerusalém, mas aí tem um probleminha aqui que eu vou ter que explicar, ó. Veja que no versículo 18, capítulo 17, versículo 18, fala assim: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então aqui tem um problema. Alguém vai dizer assim, pera aí um pouquinho. Aqui está claro, ó, a mulher que viste é a grande cidade é Roma. Como você vai explicar isso daqui? Alguém pode me dizer isso? Acontece que a Igreja Católica é o sacerdócio da meretriz. Por quê? Porque levou os apetrechos, as coisas, né, os utensílios, as peças do templo para Roma, e lá iniciou-se um culto de adoração, né, a uma deusa. Essa deusa, na verdade, era a mulher de Deus que foi rejeitada. Deus que quis que fosse assim, que eles colocassem esse culto. Por que esse culto? Eu já expliquei num vídeo meu sobre isso, né? Vocês procuraram lá a mulher de Deus, né? E também sobre Maria não é mãe de Jesus, eu estou explicando lá, mas eu vou repetir aqui para ficar nesse vídeo. Então, o sacerdócio dessa mulher, Deus quis assim. Por que Deus quis desse jeito? Por que Deus quis que Roma, ou a grande cidade, representasse a mulher? A mulher que viste a grande cidade. Quer dizer, Roma acabou sendo o sacerdócio. Então, do mesmo jeito que lá nós lemos a besta, ela representa, né, na sua presença, tem o mesmo poder na sua presença. Aqui, ó. A besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Aqui também. Aqui também no capítulo 17, versículo 18, ó. O sacerdócio de Roma exerce todo o poder da meretriz. Por quê? Porque representa a meretriz. E a meretriz é Jerusalém. Por que Deus uniu essas duas? Ou seja, Roma e Jerusalém. Por quê? Para que assim Roma se preservasse. Porque se Roma não tivesse partido para a religião, se Roma não tivesse partido para representar um sacerdócio, né, não tivesse usado a Bíblia para poder continuar no poder, porque Roma caiu, o Império Romano caiu, e depois continuou com o papado. Se Roma não tivesse, se Deus não tivesse, por vontade de Deus, inserido essa questão do sacerdócio aí, da mulher meretriz, que é Jerusalém, Roma teria acabado, Roma teria sumido do mapa, Roma não existiria mais. Roma ainda existe por causa do sacerdócio, porque Deus fez com que houvesse um sacerdócio de Roma para representar a meretriz. Assim Deus preservaria um poder de Roma até os dias de hoje, porque não tem como um governo mundano, ou seja, vamos dizer, um governo humano, político, permanecer tanto tempo, né? Um sistema de governo ficar tanto tempo, como Roma está, já mais de 2000 anos, não tem como. Então Deus, para preservar, para Roma continuar existindo, porque senão nem existiria mais, para Roma continuar existindo, Deus fez com que Roma representasse um sacerdócio da meretriz. Por quê? Porque Deus tem um plano. Deus vai se vingar de Roma. E Deus vai se vingar também da meretriz. Porque está escrito que Deus vai se vingar. Olha aqui, ó. Ah, não, rapaz, o que é isso? Deus não é vingativo. Veja o que está escrito aqui, ó. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Quem é essa prostituta? Essa meretriz. É Jerusalém, gente. Porque ela se prostituiu. Alguém pode dizer assim, quem não conhece a Bíblia vai querer questionar, né? Vai querer dizer, não, rapaz, onde se viu isso? Não tem nada a ver Jerusalém ser meretriz. Não tem nada a ver. Talvez porque não conhece a Bíblia. Mas tudo bem, eu vou abrir aqui a Bíblia e vou mostrar onde está escrito. Que Jerusalém é chamada de meretriz e também de esposa de Deus. Está escrito em Ezequiel. Quer ver? Aliás, vamos fazer uma leitura primeiro aqui em Jeremias. Porque é mais de um livro, que Jerusalém é chamada de meretriz.
Então aqui em Jeremias capítulo 3, inclusive, é uma menção, né, tem uma menção em Apocalipse, capítulo 17, 5, que fala da prostituta, da testa da prostituta. E aquele texto lá é desse texto aqui, ó, veja, ó. Aqui está falando de Jerusalém. Aqui está falando de Jerusalém. Depois você pode pegar a Bíblia e ler. Ó. Eles dizem, eles quem? Os homens. Se um homem despedir a sua mulher, é ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Quer dizer, se uma mulher largar o marido e ir embora com outro homem, porventura aquele marido voltará com ela ainda? Né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para seguir a leitura. Não se poluiria de toda aquela terra? Então era uma espécie de proibição de que uma mulher fosse lá, se prostituísse e depois voltasse para o marido. Mas tu te maculaste, é Deus falando, ó, com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos nos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos assentava para eles, como o árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, falando para Jerusalém, para Israel. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Tá vendo? O texto que aparece em Apocalipse que fala de testa de prostituta é aqui, ó. No capítulo 17, veja aqui, ó. Capítulo 17, Apocalipse, versículo 5, ó. E na sua testa, testa de quem? Da meretriz, da prostituta. Ó, está escrito o nome mistério, Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui é Jerusalém. Roma é o sacerdócio de Jerusalém. Deus fez com que houvesse sacerdócio para que Roma continuasse viva até o dia do juízo, quando Deus vai se vingar de Roma e vai se vingar de Jerusalém. Por isso que Israel voltou a existir novamente, porque Deus tem um acerto de conta com Israel. Então é isso. Obrigado por ter visto meu vídeo. E volte a ver outros vídeos que eu ainda vou fazer de continuação dos estudos.